Olá, meus queridos alunos das escolas municipais, né? José Martins Flores, da Escola Marechal Rondon. É um prazer estarmos aqui de novo com a nossa aula de História. Hoje, então, é o dia da aula de História. Nós continuaremos estudando, meus alunos, o capítulo 9, que é a América Portuguesa Colonização. E eu quero, antes de mostrar para vocês a aula de hoje, eu quero lembrar vocês das atividades que eu passei na aula passada, certo? Então, na aula passada, que vocês estudaram esse capítulo 9, da página 153 a 158, onde a primeira pergunta que eu fiz para vocês é responder os questionamentos da página 153. Então, é interessante vocês observar aquele mapa, certo? Aonde há, por exemplo, na parte lá do verde, né? O círculo verde, o círculo vermelho, o círculo azul, onde mostra os índios cortando para o Brasil, depois no vermelho o escambo sendo praticado, e lá no azul os índios então levando o pau-brasil para as feitorias. Observem bem, inclusive o mapa que se imaginava o Brasil daquela forma na página 153. Depois sobre o encontro, como foi o encontro dos índios com os portugueses. De certa forma, pelo que se registra na história, foi um encontro amigável, um encontro de estranhamento, porque na verdade, tanto o índio estranhou o português vestido, quanto o português estranhou o índio não vestido. Então, é essa questão do estranhamento de ambas as partes. O pau-brasil, para que ele era usado? Ele era usado para madeira, ele era usado para tingir, né, os tecidos lá na Europa. Feitorias então eram aqueles locais onde se guardava o pau-brasil, né? Qual que era a finalidade das expedições de Cristóvão Jacques? A finalidade de Cristóvão Jacques, né, das expedições dele, era guardar a costa brasileira. Claro que não conseguiu, por isso que houve a expedição de Martim Afonso de Souza, que a gente também perguntou, que ele fundou então a cidade de São Vicente, conseguiu organizar o primeiro engenho do Brasil. Depois nós temos ali as capitanias hereditárias, né, o Brasil sendo dividido, né, em várias capitanias, onde era entregado o foral, a carta de doação, certo? Os documentos. O fracasso das capitanias estava no quê? Estava no sentido de que o empreendimento foi um empreendimento particular, né? A terra também, em algumas que deu certo, né? E outras não. Pedi para vocês fazerem um desenho, assistir aquele vídeo. Agora, sobre a aula de hoje, tá? A aula de hoje, eu continuo de novo no capítulo 9. Inclusive, eu vou fazer 3 a 4 aulas para vocês desse capítulo. Por quê? Nós estamos falando agora da colonização do Brasil. E a colonização do Brasil é preciso ser muito bem entendida. Então, eu estou nessa aula de hoje, vocês vão pegar qual as páginas? 158 a 165. Montei uma avaliação, né, um exercício lá no Google Formulário, onde vocês vão começar a ver aí algumas questões. Por exemplo, né, aquela questão do fracasso das capitanias hereditárias, certo? Governo geral, né? Quais são? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tem também os feitos desses 3 governadores gerais, né? Que por causa que não deu certo as capitanias hereditárias, então o governo português teve que instaurar um outro tipo de governo no Brasil, né? Tem uma coisa muito interessante que eu chamo a atenção de vocês, a página 163, certo? Câmaras municipais. Esse ano vai ter eleição para vereador no Brasil. E as câmaras municipais, elas já foram implantadas no Brasil assim que os portugueses chegaram. Só que há um sentido completamente oposto. Você ver o que eram as câmaras municipais portuguesas e que são as câmaras municipais hoje.
Então eu quero que vocês observem muito isso, tá? Façam a atividade economia colonial, o engenho, né? Esse capítulo é muito importante que vocês, meus alunos, estudem os detalhes dele. Tá? Eu procurei colocar 10 questões, vai lá, responde as 10 com atenção, olhando no livro e envia para o professor essa avaliação. Você terá daí a segunda atividade do terceiro bimestre. Muitos alunos estão de parabéns, né? Eu estou muito, mas muito contente com muitos alunos, mas de certa forma triste com outros, porque tem aluno, acabamos de fazer um conselho ontem, e a gente viu que tem aluno que está em branco as atividades, não fez nada. Acorda aí, pessoal, vamos lá, eu preciso das atividades, porque afinal de contas, como é que nós vamos avaliar vocês? Então, um abraço a vocês, determinação, coragem, bons estudos. Nós estamos estudando sobre a América Portuguesa, a colonização do Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus.